Oi gente, bem-vindos ao canal, bem-vindos ao novo Maria Joaninha Ateliê. É um prazer ter você aqui. Eu sou a Milena Teixeira, artesã aqui do canal. E hoje eu vou mostrar para vocês como que com pequenos retalhos de jeans, são pequenos retalhos de jeans, tecidos, faixas, a gente pode compor uma peça bem básica, bem diferente, e eu tenho certeza que você vai gostar. Então eu vou mudar a câmera de posição aqui para mostrar para vocês como eu vou compondo a peça, ok? Para você que já está gostando, deixa o like, compartilha. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Eu convido você a se inscrever e semanalmente receber os vídeos novos ativando o sininho para ser notificado. Vamos lá? Então, pessoal, vocês podem ver que aqui na minha mesa, na minha placa de corte, está uma bagunça, porque eu resolvi tirar alguns materiais que estavam guardados. Para quem não sabe, eu mudei o meu ateliê, não é mais na minha casa. Então eu tive que reorganizar muitas coisas, colocar muitos produtos em caixas para transportar. E agora eu estou dando uma avaliada nos materiais que eu tenho, que estão parados, para que eu possa reutilizá-los em peças novas. Isso é muito legal, porque você cria peças muito únicas, exclusivas, e reaproveita tudo que você tem. Então aqui eu tenho muitos jeans, pedacinhos de jeans cortados de calça, muitas faixinhas. Olha, faixinha de lonita, que às vezes a gente faz a eco bag e sobra aquela faixa lateral. Eu tenho também entretela, achei pedaços de entretela. Ali na frente vocês podem ver, ó, eu tenho zíper, tá? Com aqueles zíperes eu vou fazer algumas coisinhas interessantes. Enfim, a peça de hoje parte desse princípio, você aproveitar os materiais que estão parados e fazer um dinheirinho com eles, tá? Então eu vou dar uma organizadinha para mostrar para vocês como eu vou começar essa peça. Bem, eu já dei uma organizadinha aqui, inclusive já fiz uma parte para adiantar. E eu vou utilizar um pedacinho de entretela, tá? Pode ser uma entretela sem cola, mas eu estou utilizando com cola, porque eu vou reaproveitar tudo que eu tenho aqui. Depois eu passo a medida final para vocês, mas eu tenho a base e eu vou montando os pedaços de tecido que eu tenho, vou distribuindo as cores conforme eu tenho aqui os pedaços e faço aqui um ensaio do que eu quero. Então eu vou trazer esse tecido para cá, essa faixinha vai aqui. E eu vou fazer uma técnica que eu já mostrei aqui no canal, que é do Quilt As You Go, que a gente vai costurando e vai quiltando junto. A gente já vai costurando na base da entretela. Então, mais ou menos eu sei a posição que eu quero os tecidos, eu vou deixar assim. E vou para a máquina. Começar pelo jeans. E vou começar por esse pedaço de lonita aqui. No caso eu vou colocar direito com direito, se for um tecido com estampa, mas a lonita eu vou colocar um sobre o outro, né, o jeans, a lonita sobre o jeans, vou passar uma costura aqui. Quando eu virar, ela já vai estar costurada e eu só faço uma costura de quilt em cima. Eu vou deixar o vídeo no card para vocês verem o processo, e também na playlist eu já ensinei isso no canal. Vou fazer. Depois eu vou fazer o mesmo processo com outro tecido que eu escolhi, que no caso é o marrom. Esse poeirinho ele tem um direito, então eu vou colocar o direito sobre a lonita. Sempre direito sobre direito. Vou colocar uma faixinha amarela. Vou colocar direito da faixinha aqui. Quando eu virar fica assim. E depois direito sobre direito aqui na lateral, que fica assim. Vou fazer tudo e já mostro para vocês. Então aqui agora vai acontecer o seguinte, depois que eu fiz as duas partes, eu refilei na medida que eu quero, certo? Mas o que eu tô querendo enfatizar é a técnica, para que você possa fazer na medida que você tiver os seus tecidos e que você quiser desenvolver. O que importa aqui é que na parte do meio eu também vou utilizar um material sintético aqui, entre as duas partes. Essa parte vai ser o fundo da minha peça.
Então eu voltei, ó, as duas partes para a parte do meio. Eu coloquei direito com direito nessa parte, costurei e virei. E vou fazer a mesma coisa nessa alinhada, só que aqui a parte do meio tá a mais, depois eu refilo, é bom trabalhar com uns centímetros a mais. Vou colocar direito com direito, passar uma costura e vou ter no final um retângulo, onde eu vou trabalhar a minha base. Eu quis colocar o material sintético no fundo, tá? Mas você pode colocar ele aqui, um pedaço aqui, pode colocar mais para cima, pode usar toda a sua criatividade para fazer uma peça única e exclusiva. Aqui, pessoal, eu vou diminuir o comprimento do ponto. Eu vou trabalhar com ponto 2 para ficar bem fechadinho, já que é a parte de baixo da peça que vai sustentar peso. E vou trabalhar com um calcador de 0,75, mas você pode também recuar a agulha, trabalhar com calcador de meio centímetro, de 1/4, ok? Lembrando que eu já falei sobre pé de máquina e imagem de costura no vídeo que está no card. Você pode acessar e entender melhor o que eu estou falando. Então vou fazer essa costura. E agora eu tenho um retângulo, é só refilar a parte que está mais aqui no meio. Certo, pessoal? Feito isso, olha, eu já tenho um retângulo aqui. Ficou aqui um retângulo de 47 por 29. E eu vou refilar essa parte do meio, deixar ela acertada com o resto da peça. Um grande beijo a todos os inscritos do canal, que têm incentivado esse trabalho. E agora eu refilei, limpo o máximo que eu conseguir e vou já ter a peça que vai ser assim, olha. Eu vou dobrar, já vou adiantar para vocês. Vai ser uma peça dobrada. E eu vou fazer o cantinho aqui da caixa de leite bem na parte do sintético. Para isso, eu vou dobrar ela assim e vou vincar para achar o meio, tá? O meio dela aqui, ó, da parte de baixo, tanto de um lado como do outro, tá? E já dá para ver como vai ficar essa peça. Abrindo, já dá para ver aqui o meio. Certo? Viro ela direito com direito. Eu vou desenhar a caixinha de leite que eu quero. Como eu vou riscar aqui, bem no cantinho, um quadradinho de 4 na lateral, dessa lateral para dentro, e de 3 para baixo. Por que 3 para baixo? Porque aqui embaixo eu não tenho nenhuma costura. E aqui na lateral eu vou ter uma costura de 1 centímetro. No final vai ficar uma caixinha de leite de 3 por 3. Vou fazer de um lado e do outro também. Quatro e 3. E vou cortar em cima do risco que eu fiz. E vai ficar a minha caixinha de leite na peça, que é a profundidade aqui da peça. Quando eu abrir, já vai estar assim montadinha, só para eu trabalhar. Certo, pessoal? Agora eu tenho aqui, eu vou colocar o zíper. Eu tenho aqui uma medida de 29,5 aqui em cima. E eu vou fazer o zíper com acabamento nas laterais dele para facilitar depois o fechamento. É o mesmo acabamento que eu fiz no porta-dólar. No vídeo do card vocês podem ver, tá? E esse zíper ele vai ficar com 26 centímetros. E eu vou fazer o acabamento com o próprio sintético que eu tirei do fundo aqui da caixinha de leite, ó. Eu já posso fazer o acabamento. Então sobraram 2 pedacinhos. Eu acerto. Não vou desperdiçar nenhum material, nem o próprio retalho que eu já tô tirando da peça.
e vou fazer aqui um corte no meio e vou ficar com 2 pedacinhos para um lado, tá vendo? E 2 pedacinhos para o outro. Aqui é aquele esquema lá para quem já assistiu o vídeo. Coloco um pedacinho para cá, um pedacinho para cá, os direitos virados para dentro. Vou fazer uma costura aqui, depois desviro e fica um acabamento de um lado e do outro do zíper. O cursor já está colocado. Para você que tem dificuldade de colocar o cursor, eu também tenho no vídeo do card, já ensinei aqui no canal algumas formas para facilitar a colocação do cursor no zíper de metro. Esse é um zíper largo, ele tem 3 centímetros de largura por 26, baseado no que eu vou fazer nessa peça. Certo, pessoal? O zíper ficou assim, já com o acabamentozinho assim na lateral. O cursor já está colocado. Eu vou reservar e vou pegar um tecido para o forro. Então eu peguei um retângulo para o forro, já achei o meio e posicionei no meio da peça e vou tirar os excessos aqui na parte de cima. Eu gosto de fazer o forro sempre um pouquinho menor do que a peça, porque ele vai ficar por dentro, então ele vai perder, ele vai ficar menor, certo? Então eu faço sempre meio centímetro a menos da peça do topo. Eu vou refilar ele aqui primeiro. E depois eu vou tirar o meio centímetro. Então, o que que eu faço? Eu tenho aqui o topo. Eu vou acertar e vou tirar meio centímetro. E embaixo eu vou fazer exatamente a mesma caixinha de leite que eu fiz aqui. Vou deixar 4 nessa lateral e 3 aqui para baixo. E vou ficar com esse trabalho igual ao do topo, só que com meio centímetro menor. E agora a gente vai trabalhar o zíper. Eu tenho as 2 peças. Eu vou vir na peça aqui de fora, vou colocar direito do zíper no direito da peça. Se você quiser achar o meio, é bom, você acha o meio do zíper e acha o meio da peça para ficar centralizadinho. Vou passar primeiro uma costura de segurança de zigue-zague para prender o zíper aqui. Feito a costura de zigue-zague, agora a gente vai colocar o forro, tá? Eu adiantei aqui, fiz uma parte, mas eu já tenho isso em outras peças do canal. A gente vai fazer o sanduíche colocando o forro para esse lado aqui, ó. Encaixo a peça assim, aumento o comprimento do ponto e vou fazer essa costura de acabamento. Tiro o tecido de baixo para não costurar embaixo, vou ajeitando e costurando devagar porque o zíper tá fechado, ele já tá preso. Pronto, agora eu tenho a costura de um lado e do outro. A peça tá assim, eu vou voltar ela no avesso. Eu vou pegar a parte do zíper que tem o material sintético e vou colocar ela voltada para fora, ó, lá pro forro, aliás, para dentro, pro forro.
E a parte que é o jeans, eu vou acertar acabamento com acabamento do jeans aqui, vai ficar bem grosso. Então, se você tem uma máquina doméstica com uma agulha fina, troca para 16 ou para 14 e certifique-se de que sua máquina vai dar conta de costurar. Acerto todas as emendas aqui, ó, na parte de baixo. Tá vendo, ó? Para ficar tudo certinho depois. E para bater a caixinha de leite que a gente fez aqui. Faço a mesma coisa do outro lado. Então tá tudo alinhado. No forro a mesma coisa. E eu vou passar uma costura primeiro na lateral, ok? Quando chegar aqui na parte grossa eu tomo cuidado. E vou fazer isso do outro lado e em um dos lados eu vou deixar uma abertura que passe a minha mão para eu virar a peça depois. Fiz a costura das laterais, agora eu vou fechar as caixinhas de leite. Já tá assim, agora a gente faz isso aqui no topo. Eu faço retrocesso no início e no final, tá, gente? Sempre. E agora a gente vai virar a peça. Pela abertura que eu deixei, eu coloco a mão lá dentro. Vou lá no fundo buscar já o fundo dela. Vou trazendo tudo pra fora. O forro vai lá pra dentro. E a necessaire já tá pronta. E eu vou fechar a abertura que eu deixei aqui na lateral do forro. Bem, pessoal, a peça ficou assim, eu já fui lá, passei, a parte do fundo ficou bem como eu imaginei, com o sintético. Se você não tem o sintético, quer colocar o jeans, coloca o jeans, fica bom também. Eu coloquei aqui uma alcinha de corinho, essa alcinha a gente já compra por metro, tá? E eu coloquei ela para enfeitar aqui o zíper e para ficar fácil na hora de puxar. A medida final da peça vai ficar em 26 por 18. Aqui ela vai ter 8 de profundidade. Ela tá toda customizada, tá toda única e exclusiva. Muito bacana mesmo, adorei fazer.